Sonic o filme é, sem sombra de dúvidas nenhuma, o melhor filme já criado pelo ser humano. E eu nem digo isso só porque Sonic é o herói da minha infância que me ensinou a correr de todos os meus problemas emocionais e responsabilidades. Não, esse filme realmente é muito bom. Ao mesmo tempo em que ele é extremamente questionável e também tem inúmeras qualidades duvidosas. Mas vamos começar do começo, pois esta obra merece ser analisada profundamente. O Sonic veio de um planeta muito distante, cheio de furries com superpoderes. Literalmente o meu maior pesadelo. Tem uma classe que não deveria ter superpoderes, é a deles. O Sonic, por exemplo, todo mundo já sabe, sempre teve uma velocidade absurda. Só que isso também fez com que ele virasse alvo de inimigos querendo esse poder pra eles. Agora, o que caralhos eles vão querer fazer com a velocidade do Sonic, eu não sei. Vão botar o cara pra trabalhar de iFood? Mas o nosso pequeno querido Sonic teve a sorte de ter sido criado por uma coruja muito legal chamada Garra Longa, que fez o máximo que pôde para mantê-lo longe do perigo, só que infelizmente num dia os dois são emboscados pela tribo das Echidnas. E fato curioso sobre as Echidnas, elas são os únicos mamíferos, junto com os ornitorrincos, que botam ovos. E é exatamente por isso que elas são tão amarguradas, elas não receberam amor materno no útero. E também outro fato curioso, os machos dessa espécie têm pênis com 4 cabeças! Eu não tô zoando, você pode pesquisar no Google, apesar de que eu fortemente não recomendo que você faça isso. Então, exatamente por que caralhos alguém que já tem um pênis com 4 cabeças iria atrás de mais poder ainda? Seu pênis já é tipo um chefão do Dark Souls, já tem a própria barra de HP e padrão de ataque, cara. Bom, mas sem outra saída, a coruja Garra Longa dá um saco de anéis mágicos para o Sonic, que tem o poder de abrir portais mágicos para qualquer lugar que você puder imaginar. E ela pede pro Sonic fugir e se esconder em outro planeta longe de qualquer perigo. E aí, de todos os lugares seguros que ele poderia ter ido, ele vem parar justamente na Terra. Um lugar muito seguro, com certeza. Nem é o lugar com mais habitantes furries com gostos esquisitíssimos, com certeza não é. Mas mais especificamente, ele vem parar nos Estados Unidos. Um país que com certeza é muito seguro e muito amigável com imigrantes, né? Pelo menos é o país mais fácil de você arranjar uma arma também, acho que ele vai precisar. Mas como ele havia prometido a Garra Longa, ele mantém a sua existência em segredo dos seres humanos. Ninguém sabe que ele tá aqui. Porque querendo ou não, nós seres humanos também iríamos querer usar o poder dele, que aqui no caso é o de vender produtos para crianças e adultos neurodivergentes. Eu não incluso. Eu nem paguei tão caro assim nessa touca. Mas eu também não preciso dizer que viver escondido é um estilo de vida extremamente solitário, especialmente para um ouriço com TDAH, que não consegue ficar um segundo sem calar a porra da boca. Mas é assim que ele vai levando a vida dele. Ele mora numa cidadezinha bem pequena chamada Green Hills, onde ele mora numa caverna e gosta de ficar perseguindo um policial chamado Tom, que obviamente não sabe da existência do Sonic. Pois é, infelizmente o nosso ouriço azul tem o exato perfil de pessoas que fazem parte de servidores estranhos do Discord. Numa noite o Sonic decide jogar beisebol, mas ele fica muito triste ao perceber que não tem ninguém ali pra se divertir com ele. Depois de você assistir Crepúsculo na cena do beisebol, qualquer partida de beisebol ficou uma bosta mesmo, Sonic. É isso aí, cara, supera. Porém, ele fica muito frustrado e começa a acumular uma energia muito poderosa, azulada, que quando liberada emite uma descarga eletromagnética que deixa metade da costa oeste dos Estados Unidos sem energia elétrica. Ele inclusive até desliga um satélite que tava passando por ali. Ou seja, o Sonic 100% derrubou um avião naquele dia. Eu vivi pra ver o dia que o Sonic ia começar a praticar terrorismo, cara. Isso daí não estava na minha lista de coisas que eu achei que ia acontecer. Isso, obviamente, chama a atenção do governo dos Estados Unidos, que pedem ajuda à mente mais brilhante do país, o Dr. Robotnik. Cara, que porra é essa? Por que vocês estão pedindo ajuda pra um cara que tem claramente o nome de um vilão? Aliás, é o Dr. Robotnik que resolve todos os grandes problemas dos Estados Unidos. Inclusive, imagino eu, o atentado de 11 de setembro. Cara, imagina só essa cena, todos os altos escalões do governo sentados numa mesa redonda depois do atentado, todo mundo super sério, super clima de luto, um grande silêncio que é quebrado apenas por uma voz sugerindo a ajuda do Dr. Robotnik. No dia seguinte, o Sonic descobre que o Dr. Robotnik e os agentes do governo já estão em Green Hills procurando por ele. O Robotnik mandou vários drones escanearem a área e eles conseguem identificar a pegada do Sonic, que não é compatível com nenhum
nenhum outro animal da Terra. E infelizmente pro Sonic, essa não vai ser a primeira nem a última vez que alguém vai estar atrás do pezinho dele. Eu sinceramente espero que o Sonic nunca conheça o fandom dele na internet. E aí o Sonic já começa a arrumar as coisas dele pra ir embora pra outro planeta, né? Que é o que ele sempre faz, ao invés de simplesmente ir pro México igual qualquer outro criminoso faria. E como o Sonic não quer usar o anel assim na frente de todo mundo, correndo o risco dos drones perseguirem ele até o próximo planeta, ele decide ir até o único lugar seguro que ele conhece, que é a casa do Tom. O que não faz o menor sentido, porque usar o anel leva meio segundo e ele é o foder do Sonic. Quando ele chega na casa do Tom, ele é surpreendido pelo policial que acerta um dardo sonífero na perna dele. Sim, a criatura mais rápida da Terra consegue ser atingida por um dardo. É tipo uma McLaren ser ultrapassada por um estudante de psicologia a pé tentando fugir da descoberta de que fazer psicologia não vai ajudar a resolver os problemas psicológicos dele. Pelo contrário, só vai adicionar mais ainda. E aí o Sonic derruba o anel que ele estava segurando, abrindo um portal para São Francisco. E aí, enquanto ele lentamente desmaia, ele também derruba o saco inteiro contendo todos os seus anéis mágicos através daquele portal, que cai ali no topo do prédio Transamérica de São Francisco. Ou seja, agora o Sonic vai ter que se virar sem o poder dos seus anéis mágicos, vai ter que andar de ônibus igual todo mundo. Infelizmente, na vida real não existem anéis mágicos iguais aos deles, mas se você quer um atalho para uma carreira de sucesso, você tá no pro vídeo. Um tempo depois, o Sonic acorda dentro de uma gaiola, mas ele nem tem tempo direito de se explicar pro Tom, porque logo aparece o Dr. Robotnik batendo na porta da casa dele. O Sonic pede a colaboração do Tom para não caguetar ele pro Robotnik e o Tom segue o seu coração e decide ajudar ele, apesar dele não ter motivo nenhum para ajudar um alienígena azul que sabe tudo sobre a vida dele e sobre a família dele. Eventualmente, o Dr. Robotnik acaba entrando na casa do Tom e encontrando o Sonic, mas o Tom acerta um murro na cara dele e ele e o Sonic fogem de lá. Eles pegam o carro do Tom e vão direto para a estrada. Com mais calma, o Sonic explica pro Tom por que ele precisa ir até São Francisco para pegar o saco de anéis dele, mas o Tom ainda está meio relutante de ajudar o Sonic. Afinal de contas, ele é apenas um stalker alienígena e, mais importante do que isso, o Tom está muito perto de entrar para a polícia de São Francisco. Porque lá em Green Hills, ele não faz trabalho de policial de verdade, sabe? Ele só ajuda no máximo animais a atravessarem a rua, a vacas a darem à luz. Lá em São Francisco, não. Ele vai ser um policial de verdade, ele vai combater o crime, aceitar propina, cometer injustiças raciais, todo o pacote completo. Ou seja, ele não pode de maneira nenhuma virar um inimigo do Estado a essa altura do campeonato. Porém, o seu nobre coração, sempre ele, que droga, eu sou muito bonzinho, não consegue ignorar este ouriço desamparado e ele decide ajudar o Sonic a chegar até São Francisco. Afinal de contas, também nada disso estaria acontecendo se ele não tivesse acertado um dardo sonífero no Sonic. Só que não querendo culpar a vítima, isso foi meio que culpa dele também, né, Sonic? Eles param num posto de gasolina para abastecer, mas assim que o Tom sai do carro, o Sonic avista um bar cheio de motoqueiros e ele decide, obviamente, ir até lá, mesmo o Tom pedindo para ele não se mexer dali. Um tempo depois, o Tom encontra o Sonic lá dentro daquele bar, usando um super disfarce de um chapéu e um óculos, e aí o Tom menciona para o Sonic o termo bucket list, que seria basicamente uma lista de coisas que você gostaria de fazer antes de morrer. Pois é, aqui no Brasil a gente chama isso de lista de coisas que a gente quer fazer antes de morrer e lá fora é apenas balde. Lista. Pra você ver como o norte-americano é preguiçoso. E aí o Sonic faz uma lista de coisas que ele gostaria de fazer antes de ir embora da Terra. E aí ele e o Tom começam a fazer essas coisas ali mesmo naquele bar. E não é um pouquinho preocupante o fato de que os sonhos do Sonic conseguem ser realizados dentro de um bar? Igual um alcoólatra de 45 anos. Só que, obviamente, eles arranjam confusão no bar. Porque se tem cena no bar, tem que ter cena de confusão no bar. E não ironicamente, esse é um item que está na lista balde de todo homem. Morrer numa briga de bar. E pra sair dessa confusão, o Sonic utiliza de sua super velocidade. Só que aí entra uma grande inconsistência, não só desse filme, como também de vários outros filmes que tem velocistas. Porque o Sonic meio que congela o tempo. Ele não tá exatamente congelando
do tempo, só que ele tá se mexendo tão rápido que tudo parece parado. Só que além do tempo estar, entre aspas, congelado, o Sonic também está se mexendo extremamente rápido. Ou seja, ele está duplamente veloz, você tá me entendendo? Tá entendendo quão rápido tá esse filho da puta? O que me faz questionar ainda mais como caralhos ele conseguiu ser atingido por uma Nerf! Atirada ainda por um policial que nem é um policial de verdade, com treinamento de verdade, ele é um policial do interior. Se bem que, cara, na minha experiência, o interior tem uns crimes muito mais cabulosos, tá? Crime de cidade grande é tipo, nossa, teve um assalto. Às vezes tem uma morte ou outra, não vou mentir. Só que no interior os crimes são tipo 10 pessoas foram sacrificadas num ritual e nem deu certo, Satanás não voltou. Cara, e tudo bem você falar que essa inconsistência na velocidade do Sonic não é importante porque é um filme de criança. Porém, 90% do público desse filme é neurodivergente. Colocar uma inconsistência dessa é tipo você deixar um sorvete derretendo na sua cabeça e falar pra você ignorar isso. Bom, eles vazam daquele bar e passam a noite num hotel de estrada. E no dia seguinte, enquanto eles estão dirigindo, eles começam a ser perseguidos por um furgão / tanque de guerra do Dr. Robotnik que está sendo controlado à distância. E novamente o Sonic utiliza de sua super velocidade e sua aura azul para derrubar aquele tanque de guerra. Sim, o maluco consegue derrubar um caminhão, mas uma zarabatana com sonífero derruba ele. Porém, depois que esse caminhão é derrubado, o Robotnik envia um pequeno drone que fica perseguindo eles, que inclusive arranca metade da carcaça do carro. E no final, o drone ainda explode muito perto do Sonic, machucando muito feio o nosso estimado ouriço. Porque o corpinho dele aguenta ele se mexendo quase na velocidade da luz, mas uma explosãozinha quase mata ele, né? Enquanto isso, o Dr. Robotnik percebe que um dos espinhos que o Sonic deixou pra trás está brilhando muito forte em azul. E ele vai lá e ainda coloca o espinho na boca dele. Sendo que dias atrás, este mesmo ouriço causou um grande pane elétrico em todo o estado da Califórnia. E você sabe o que mais é brilhante e também causa interferência eletromagnética? Radiação. E esse cara foi lá e colocou o bagulho na boca. Como exatamente caralhos esse cara tem um doutorado? É por isso que você nunca confia em doutores, tá? Mas depois de fazer alguns testes, o Robotnik descobre que aquele único pentelho é capaz de gerar energia infinita. Ou seja, se um pentelho é capaz de fazer isso, imagina o saco inteiro. Enquanto isso, o Tom leva o Sonic até a casa da cunhada dele, que mora ali em São Francisco, e ele pede ajuda para a esposa dele, Maddie, que foi para São Francisco exatamente para procurar uma casa para eles morarem. E por sorte, a Mary é veterinária, ela vai poder ajudar o nosso querido Sonic, só que ela não faz porra nenhuma! Até porque ela provavelmente não teve aula de anatomia de alienígena, só que ela vai lá e ela dá um pozinho branco pro Sonic cheirar. Um pozinho que faz ele acordar na hora e ele fica super agitado, correndo pra todo lado. E é exatamente por isso que eu não confio em médicos. O Tom explica toda a situação para sua esposa e ela aceita ajudar numa boa. Inclusive, eles até deixam o Sonic ir dirigindo até o prédio Transamérica, depois dele ter cheirado uma carreira inteira de pó. Mas agora faz sentido o Tom querer trabalhar na polícia de São Francisco. Eles não trabalham. Ninguém para a porra do carro sendo dirigida por um porco-espinho procurado por terrorismo. E como se não bastasse, eles enfiam o Sonic dentro de uma bolsa e conseguem facilmente passar pela segurança do prédio Transamérica apenas mostrando o distintivo do Tom, como se ele também não fosse um procurado por terrorismo. Dessa forma, eles conseguem chegar até o topo do prédio, o Sonic recupera o seu saco de anéis, mas na hora de se despedir do Tom, o Robotnik aparece novamente. E dessa vez ele vem pessoalmente pegar os fios de cabelo que restaram do Sonic. Ele cerca os nossos amigos com seus drones e o Sonic simplesmente joga o Tom e a Maddie do prédio. Novamente o Sonic meio que congela o tempo, entre aspas, e ele vai destruindo os mísseis do Robotnik um a um. Só que enquanto ele faz isso, o Robotnik também vai lentamente se aproximando de um botão, que quando apertado, ele ativa o poder do pentelho azul do Sonic, que também faz ele ficar ultra veloz. E aí fudeu pro Sonic, porque ele quase deixa o Tom e a Maddie morrer, mas ele consegue abrir um portal a tempo de salvar os dois e enviar eles de volta para Green Hills. O Sonic e o Robotnik entram num grande duelo ultra veloz, atravessando várias partes do mundo através do poder dos anéis do Sonic, até que finalmente o Sonic abre um portal de volta para Green Hills, só que ele é atingido antes de chegar lá, e ele simplesmente morre! E então, muito triste, o Tom começa a dar um discurso sobre como ele e o Sonic foram grandes amigos, apesar deles se conhecerem
há 2 dias. E ele ter virado um terrorista procurado pelo Estado por causa disso. E obviamente esse discurso ressuscita o Sonic, porque não existe nada no mundo mais forte do que o poder da amizade e a preguiça dos roteiristas. E aí ele fica todo forte, brilhando em azul novamente, e com a ajuda do Tom, eles empurram o Dr. Robotnik através de um portal que envia ele para um planeta que só tem cogumelo, onde ele vai poder ficar um bom tempo refletindo sobre as suas ações. Porém, ele conseguiu levar um pentelho do Sonic junto com ele. Importante pro segundo filme. Com isso, eles salvam um dia e o Sonic passa a morar junto com o Tom, mesmo que ainda escondido do governo, né? Ele ainda é um terrorista. Só que assim, eu não faço ideia do porquê o Tom não é mais considerado um terrorista, sendo que ele claramente ajudou o terrorista. Ele literalmente ressuscitou o terrorista com o poder da amizade. E o governo nem se preocupou em revistar a casa do Tom. Mas tudo bem. É só um filme de criança. Esse filme é tipo um autodiagnóstico para neurodivergentes. Porque se você amou Sonic, mas ao mesmo tempo não consegue parar um segundo de pensar nas inúmeras inconsistências desse filme, o que isso diz sobre você, não é mesmo?